aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje o aqui está um pouquinho quente, viu? Vamos meditar sobre a ressurreição dos mortos. Não vou falar o texto todo, não se preocupe. Eu li todo porque é lindo, ele revela. Se vocês não entenderem nada do que eu falei, pelo menos a palavra de Deus já deixou uma mensagem. Os gregos criam que do Olimpo, onde residiam os deuses, saía um rio, e quem bebesse da água ganhava a imortalidade. Essa é uma crença entre os gregos. É a fonte da juventude, né? Mas nós sabemos que isto é uma lenda, que não é verdade. Mas o Evangelho de Deus anuncia que o Filho de Deus veio em forma humana a esta terra para que todo aquele que nele crê viva para sempre. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Deus nos criou, condicionou o viver para sempre se nos abstivéssemos do fruto proibido. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente, desobedecemos e agora estamos sujeitos à morte espiritual, à morte física e eterna. Devemos lembrar que não estávamos no jardim, nem comemos como Adão, mas comemos em Adão, né? Porque nós saímos dele. Por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas agora, através do Evangelho, temos esperança de vivermos para sempre. Aquilo que perdemos no Éden, agora podemos recuperar através de Cristo Jesus. Boa notícia, né? Basta nos arrependermos e crermos no Evangelho para que esta graça seja nossa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, neste capítulo, encontramos como viver para sempre. Se alguém aqui deseja viver para sempre, precisa conhecer o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Ele não só revela como e qual é a qualidade de corpo que teremos na vida eterna. Dá uma luz, como será o nosso corpo. Em outra passagem diz que nós seremos semelhantes a Cristo, o corpo semelhante ao da ressurreição. Então, eu vou fazer a primeira afirmação sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. O evangelho apostólico tem poder de salvar o pecador. Lemos aí o 1 e o 2? Irmãos. Ô, Júlio, descongele aí, por favor. Dá para ler agora? Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Para sermos abençoados com a salvação, com a imortalidade, através do Evangelho, é necessário ouvirmos ou lermos a mensagem evangélica. Ouvi e a vossa alma viverá.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu também posso chegar a esse conhecimento lendo, né? Lendo as Escrituras ou um livro que interpreta corretamente as Escrituras. Sem a comunicação pregada ou escrita das boas novas, ninguém pode ser salvo. Não é suficiente orar por amigos e parentes. Precisamos transmitir o Evangelho. É muito claro isso. A igreja, às vezes, se empenha muito em orar pela família. E ore pela família, mas nunca prega para a família. E a fé não vem pela oração. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso pregar. Ah, pastor, mas eles parecem tão intelectuais. Lembre, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tão importante quanto a comunicação do Evangelho é a recepção pela fé na mensagem divina. É preciso ouvir e é preciso receber. É preciso crer, é preciso aceitar. Se não crermos nas boas novas de salvação, não podemos ser salvos. Como diz o apóstolo Marcos, né? Quem crê e for batizado será salvo. A fé é a mão que recebe o Evangelho que nos livra da punição eterna. Então, você ouve a mensagem, acredita, então você abraça. Deus produziu o Evangelho, Deus comunicou o Evangelho e o mesmo Deus nos habilita a crer no Evangelho. Do começo ao fim é Deus salvando. Ele elaborou, ele comunicou e ele abriu o nosso entendimento para que a luz do Evangelho resplandecesse em nosso coração. Não seremos salvos pelo Evangelho se depois de aceitá-lo desistirmos dele, diz o apóstolo Paulo, se vocês perseverarem no Evangelho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É importante manter a fé, pois sem ela ninguém consegue agradar a Deus. Hebreus deixa muito claro isso, que a fé é que nos liga ao Senhor. Muitas dificuldades podem aparecer e abalar nossa confiança na palavra de Deus. No entanto, se continuarmos firmes no Evangelho, ou a fé no Evangelho, receberemos a vida eterna que nos foi prometida. Por termos dificuldades? Sim, mas vamos continuar no caminho do Senhor. Não podemos, irmãos, então, conforme o apóstolo Paulo diz aí, não podemos diminuir. Eu preciso permanecer naquilo que eles falaram, os apóstolos. Não podemos diminuir ou acrescentar nada ao evangelho apostólico, porque não há possibilidade de salvação através de um evangelho adulterado. Era o que estava acontecendo na Galácia. Apareceram os judaizantes e começaram a dizer assim, olha, vocês não podem ser salvos se não guardarem a lei. E Paulo disse, olha, maldito é aquele que está pregando um outro evangelho. E no capítulo 5 de Gálatas diz, olha, quem procura se salvar pela lei, da graça, caiu, né? Não há condições. O evangelho que salva é o evangelho apostólico, conforme o Novo Testamento. Esta deturpação do evangelho tem origem satânica, para nos impedir de conhecer a verdade libertadora. O evangelho autêntico é como ensinado nas Escrituras. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos ser salvos